fez uma pergunta para os discípulos: que é que os homens dizem que eu sou? E os discípulos disseram: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um profeta. É isso que as pessoas falam de ti, porque tinha muitas pessoas que falavam mal de Jesus. Aí Jesus pergunta: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? O que é que vocês pensam de mim? E Pedro, tomando a palavra: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro disse assim: tu és o ungido, porque Cristo significa ungido. Tu és ungido, aquilo que o profeta Isaías profetizou no capítulo 60. És o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, ou Simão Bar-Jonas, que é a mesma coisa, porque não foi a carne, não foi o sangue, não foi de ti mesmo que tu falaste isto, Pedro, mas foi o meu Pai que te revelou. Foi o meu Pai que está no céu que colocou na tua boca esta verdade para dizer isto. E assim eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, em outras traduções diz a porta do inferno, não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo ali que ele ia edificar uma igreja, ou seja, a sua igreja. É a primeira vez que aparece o termo igreja. No Antigo Testamento não tem esta palavra, mas esta palavra é uma palavra grega, que, como eu falei domingo na Betel, significa tirados para fora. Tirados para fora. Eu até estranhei, irmãos, quando eu ouvi pela primeira vez essa palavra numa escola dominical, que veio num assunto envolvendo a igreja, e ali a explicação do comentarista, mostrando que no grego a palavra igreja é tirados para fora. Eu fiquei confuso. E eu perguntei para mim mesmo: não sei, não deveria ser o contrário? Não poderia ser o inverso? Não poderia ser tirado para dentro? Por que para fora? Mas, irmãos, a Bíblia, que é um livro extraordinário, que é a palavra viva, ela tem resposta para nossos dilemas. Ela tem solução para os nossos questionamentos. E quando eu li o capítulo 10 do Evangelho de João, eu fui entender por quê. Capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus diz assim mesmo: aquele que entra no aprisco, subindo por outra parte, é ladrão e salteador. Mas o porteiro, quando ouve o pastor, ele abre a porta, e o pastor entra e chama as suas ovelhas para fora, e elas o seguem. Eu fui entender algo mais, irmãos, que naquela época, o aprisco, aonde as ovelhas estavam, não era o aprisco de Deus. O aprisco que as ovelhas estavam aprisionadas era a religião que foi fundada por Moisés, chamado judaísmo, que aprisionou as ovelhas do Senhor ali, e os homens tiravam proveito das ovelhas, e elas não tinham a liberdade que hoje nós temos, que essa liberdade que Jesus nos deu. E Jesus chegou para tirar suas ovelhas do aprisco, ou seja, da prisão, da mão do homem que a aprisionava, para que elas pudessem seguir a Deus com liberdade, para que elas pudessem servir a Deus em espírito e em verdade, como estamos agora aqui neste lugar. Aleluia! Eu me sinto muito feliz, irmãos. Eu amo esse trabalho, desde que aceitei Jesus. Falando aqui no começo para o irmão Pedroso, aceitei Jesus no dia 29 de julho de 1987. Já são 38 anos que eu sigo este caminho. E desde que aceitei Jesus, aprendi a mais esse trabalho de estar na rua, de estar fazendo a obra de Deus. Se eu não estivesse hoje aqui com os irmãos, eu estaria lá no assentamento Abril Vermelho, porque eu já tinha recebido um convite para estar lá levando este meu equipamento de som também, viu, meu Pedroso? Que Deus me deu, para eu fazer a obra junto com a minha família e todos aqueles que quiserem fazer a obra comigo. Eu estaria lá, porque, irmãos, eu sei da necessidade. Eu sei, irmãos, que o tempo se abrevia, e o Senhor tem urgência na sua obra.
E eu louvo a Deus por cada vida que hoje está aqui, que veio prestigiar este culto, irmão, mas também veio para aprender e estar na presença de Deus. Porque o Senhor Ele está conosco. Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3, eu estarei ali presente no meio deles. E esta palavra que eu li aqui, irmãos, nos mostra aqui a importância de nós fazermos este trabalho, de nós sairmos de 4 paredes para ir aonde as pessoas estão. Muitos que estão aqui estão ouvindo, mas muitos estão de longe, estão nos ouvindo também. E Deus há de fazer obras nos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando iniciou o seu ministério, depois que ele foi batizado no Jordão por João Batista, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que levou Jesus para lá, não. Foi o Espírito que levou Jesus ao deserto. E Jesus passou 40 dias e 40 noites ali, não comeu nem bebeu. O diabo veio o tentar, mas o Senhor o derrotou simplesmente usando esta arma aqui, que é a palavra de Deus. Em todas as investidas do diabo, Jesus disse: está escrito. Por isso, meus queridos, é nossa responsabilidade, dever, nos alimentarmos deste pão todo dia. Este pão que alimenta a nossa alma e nos faz ser vencedores. Jesus nos deu esse exemplo, vencendo Satanás. E você pode vencer, nós podemos vencer também. Aleluia! E depois disso, irmãos, Jesus não teve mais sossego. Jesus não parou para descansar. Jesus ia pelas aldeias, pelas vilas, cidades, anunciando o evangelho do reino de Deus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus tinha pressa. Certa vez alguém chegou com Jesus e disse: mestre, eu vou te seguir. E Jesus disse: olha, as aves do céu têm ninho, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Você quer me seguir dessa forma? Irmão, muitas das vezes nossa jornada não é fácil, não. Nossa jornada é cheia de pedras, cheia de altos e baixos, mas na certeza que aquele que te comissionou, Ele está do teu lado. Ele não te deixa só. Ele sempre vai estar contigo. E Ele sempre vai dar a vitória que você precisa. Aleluia! E aqui nós vemos Jesus, irmãos, indo por todos os cantos. Por quê? Porque Ele veio primeiramente para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem era a casa de Israel? Israel é um povo que foi formado a partir de Abraão. De Abraão veio Isaac. De Isaac veio Jacó. Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel. Ou seja, o povo de Israel é uma família. É uma família. Mas chegou um tempo, meus amados, que quando Salomão morreu, o rei Salomão, os irmãos se desentenderam. E a culpa foi do próprio Salomão, se você ler a Bíblia. Porque Salomão, no final da sua vida, ele fez alianças políticas com muitos reis de muitas nações. E nessas alianças que ele fez com os reis de outras nações, ele casou com várias mulheres. Mulheres idólatras, mulheres que fizeram ele esquecer o Deus vivo e verdadeiro. E infelizmente Salomão, no final da sua vida, não sei se ele se arrependeu, mas Salomão edificou altares para deuses estranhos. Salomão fez homenagem para muitos deuses, porque ele teve mais de 1000 mulheres, e cada uma adorava um Deus diferente. E por causa disso, houve uma divisão dentro do reino de Israel, porque a maior parte dos filhos de Israel apoiaram Salomão, e apenas uma minoria não concordavam com Salomão. E aquela minoria que não concordou com Salomão foram as tribos de Judá e a tribo de Benjamim. E na divisão ficou ao sul as 2 tribos, Judá e Benjamim, e as 10 tribos ao norte. A tribo do sul, conhecida na Bíblia como Casa de Judá, e a tribo do norte, conhecido como Casa de Israel ou Casa de Efraim. E então, irmãos, desde essa época, aconteceu
que não houve mais comunhão entre os irmãos. Judá e Israel travaram ali uma briga.